Olá pessoal, tudo bem? Um grande prazer estar aqui novamente. Professor Luiz Fernando, sou professor do IBRAGESP e o IBRAGESP solicitou que eu esclarecesse hoje para vocês sobre como gerenciar riscos, né? Algumas pessoas acabam tendo um pouco de dúvida sobre como isso deve ser feito de uma maneira eficiente. Então vamos lembrar o seguinte, pessoal, quando a gente fala de gerenciamento de riscos, a gente tem algumas coisas que antecedem essa etapa. Então vamos lembrar primeiro do seguinte: a gente tem que falar da ISO 31000. A ISO 31000, ela fala da gestão de riscos. Bom, pessoal, a ISO 31000, né, ela foi feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela estabelece os princípios e diretrizes para a adequada gestão de riscos. Quando a gente fala em gestão de riscos, a gente tem que pensar o seguinte: bom, professor, eu tenho uma empresa de gerenciamento de riscos e eu fui lá solicitado para fazer esse trabalho de gerenciamento de riscos. Então basta eu colocar um supervisor de risco, operadores para o CFTV, fiscalizar as empresas de segurança patrimonial que ali prestam serviço, né, esses colaboradores, fazendo auditorias internas. Não, legal, isso tudo são etapas do gerenciamento, mas nós não chegamos no gerenciamento ainda. O que antecede, pessoal, o gerenciamento do risco é a gestão de riscos, que nada mais é a política, nada mais é do que a política de gestão de riscos. O que seria essa política de gestão de riscos? Pessoal, tem certas organizações que pelo meio, pelo jeito que ela funciona, por mais que você fale no seu projeto de análise de risco que aquilo seria o ideal, a organização não vai aceitar aquilo. Vou dar um exemplo de uma universidade que tenha o livre fluxo de pessoas, entrada e saída. A gente vê muito isso em universidades públicas, principalmente, né? Existe um grande fluxo de pessoas e de veículos. E talvez exista também uma grande quantidade de furtos de veículos. Vamos colocar essa situação hipotética. Livre acesso, entrada e saída. Você como um gerenciador de risco, um analista de risco, um supervisor de risco, o que for. Você vai olhar isso e falar, pô, precisa ter um controle de acesso aqui, né? Mas em conversas com o reitor, em conversas com alguém que seja responsável pela segurança, com um coordenador, com alguns alunos, em conversa, conhecendo alguns departamentos, ali, conhecendo o perímetro, você percebe que aquele seu cliente não está disposto a controlar da maneira que você acha que seria a ideal aquele acesso. Ou seja, ele está estabelecendo dentro da política de gestão de risco que você vai estabelecer, ele está assumindo aquele risco. Então, algo que antecede o gerenciamento de risco é essa política que vai ser ajustada entre você, prestador de serviço, versus o cliente. Sendo que eles têm que ter a clara consciência de que a partir do momento que ele não faça aquilo que você estabeleceu como sendo ideal, ele assume o risco, a probabilidade de um evento. Ou seja, existe um grau de risco elevado para aquele controle de acesso, no exemplo que nós colocamos. Se fizer o que você está falando, o risco vai ser muito mais baixo. O impacto, caso ele ocorra, será muito menor. Agora, se deixar do jeito que ele quer, a probabilidade de evento é maior, quando comparada com a sua maneira, logo o impacto também vai ser maior. Claramente que o risco é dele. Você precisa fazer o quê? Tirar aquele risco de repente elevado para torná-lo talvez um risco um pouco mais aceitável
esse aceitável tem que ser aceitável por quem? Pelo cliente. Você estabeleceu que o risco ideal não seria aquele ainda. Tem que tornar aquele risco mais baixo. Mas ele aceitou aquele nível de risco. Você simplesmente utilizou de uma tecnologia, capacitou o recurso humano e para ele já está ótimo, tornou o risco aceitável. Quando você coloca numa matriz de riscos, né, a probabilidade de evento e o impacto de evento, ela já está menor, para ele está ótimo. Então, você estabeleceu a política de gestão de risco. A partir do momento que você estabeleceu a política de gestão de risco, sabendo aquilo que ele vai ou não aceitar e aquilo que vai ou não, claro, contribuir para uma melhoria, para melhor gestão de riscos, aí você vai elaborar um projeto de análise de riscos. Projeto de análise de risco. Tudo bem? E aí a gente vai seguir aquilo que tem previsão na ISO 31000, né? Que é o quê? Como é que eu vou fazer, professor? Vou identificar riscos. E depois eu vou analisar esses riscos para saber dentro daquela política que foi estabelecida se realmente aquilo é interessante ou não. Não que você vá descartar os riscos que foram identificados. Alguns você vai ter que dizer que ele assumiu por conta da política que foi traçada, né? Mas você vai analisar e avaliar esses riscos. E depois, professor? Bom, depois você vai fazer o tratamento desses riscos. Ou seja, você tem um risco que de repente ele é catastrófico, a probabilidade de ocorrer é quase certa. Você vai dar o tratamento imediato para aquele risco e vai torná-lo mais baixo. Probabilidade de evento menor, impacto também menor. Vai trazer a níveis aceitáveis dentro daquilo que foi estabelecido como política de gestão de riscos. Percebam que para vocês chegarem a esse ponto, qual é o nível da adequada do adequado tratamento do risco, você precisa ter estabelecido o quê? A política de risco adequada, não é o que você acha, em concordância com o cliente. Afinal de contas, algumas coisas ele vai aceitar. Isso precisa estar bem claro, tá? Aí é onde muitas empresas acabam pecando. Esquecem dessa etapa aqui, ó, do monitoramento dos riscos, pessoal. Monitoramento dos riscos. Aí eu preciso constantemente pegar aqueles riscos residuais e verificar se não está aumentando o nível do risco. Aí é onde eu preciso acompanhar aquele risco que eu deixei ele mediano, porque na política de gestão de riscos ele aceitou, e monitorá-lo constantemente para que ele não aumente e isso, consequentemente, gere uma crise dentro da organização. Bom, além do monitoramento, encerrou aí, professor? Não, eu preciso constantemente fazer uma análise crítica. Essa análise crítica, ela permite a identificação de novos riscos. Ela permite que eu verifique fatores externos que mudaram de quando eu fiz aquela primeira análise. Fatores internos que mudaram. Então, olha só um ponto importante, né? A gente precisa olhar então, professor, fatores inclusive externos. Exatamente. Então, preciso olhar também fatores externos na elaboração do projeto de análise de risco. E aí sim, pessoal, vem a fase do gerenciamento do risco, né? É nessa parte de monitoramento que a gente tem o gerenciamento do risco. E aí entra aquilo que você falou, que é aquele supervisor de risco, que vai fazer as auditorias diárias naquela empresa que presta o serviço de segurança patrimonial, para saber se ela está cumprindo fielmente as normas e procedimentos que foram estabelecidas aqui dentro da política de gestão de riscos, em concordância com o projeto que foi elaborado. Se, de repente, os departamentos da empresa sabem desse gerenciamento de risco e qual a importância deles nesse papel para que não ocorra nenhum
evento, tudo bem? Auditorias, relatórios, e nesses relatórios tem que ter ferramentas para que você consiga mensurar resultados, melhorias. Aí existem vários métodos, desde ferramentas estatísticas mesmo, né? Uma estatística descritiva, média, mediana, né? O número absoluto, até mesmo outros métodos, como o método William T. Fine, método Mosler, diagrama de Chikawa, método Brasiliano e por aí afora, outros muitos métodos que existem. Então, o gerenciamento de riscos, ele acaba entrando nessa fase de monitoramento, de controle desses riscos, né? E claro, pensando nesse gerenciamento de riscos, precisa estar previsto sempre o plano de melhoria, pessoal, contínua. Constantemente preciso voltar toda essa etapa para verificar se aquilo está adequado. E aí entra uma última observação que nós vamos fazer. Apenas 20% das organizações têm previsão dentro da sua política de gestão de riscos, plano de gerenciamento de crise ou plano de contingência, como queiram chamar, né? Por mais que você tenha controlado, né, tratado os riscos e faça esse acompanhamento no processo de gerenciamento de risco, a probabilidade de evento ainda existe, principalmente no caso que nós demos no exemplo, né? Principalmente quando o cliente assume um risco maior, não o indicado por você. Então, pessoal, fundamental que haja dentro da política de gestão de risco o plano de gerenciamento de crise. Plano de gerenciamento de crise tem que ter um gerente de crise e também tem que ter outros atores de outros departamentos para que, caso ocorra crise, haja o menor impacto para a organização. Tudo bem, pessoal? Acho que deu para esclarecer um pouquinho aí algumas dúvidas que o pessoal acabou mandando para o IBRAGESP e a gente pôde esclarecer hoje. Agradeço muito a sua atenção, continue acompanhando aí as nossas páginas nas redes sociais. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.